Bem, pessoal, estamos aqui hoje. O Ernestão Cast está um pouquinho diferente. Hoje vai ter um debate, tá? Vai pegar fogo. Tô brincando, vai ser tranquilo, mas vai ser uma oportunidade das chapas do Grêmio mostrarem suas propostas, porque próxima semana vai ter eleição do Grêmio. Então a gente vai escolher a nova chapa que vai comandar o Grêmio pelo próximo ano. Estamos aqui já com o Gustavo, né? Que representa uma das chapas, está juntamente com o assessor dele, Edson. Estamos também com Jaqueline, que representa outra chapa junto com o seu assessor Runho. E a gente vai fazer aqui esse bate-papo muito respeitoso, certo? Para que vocês possam decidir em quem vocês vão depositar o voto de confiança de vocês na próxima semana. Tudo bem? Deixa eu explicar rapidamente como que vai se dar esse debate. Olha só, a gente vai começar aqui tirando um par ou ímpar para decidir quem vai começar fazendo as perguntas e respondendo, tudo bem? Então eu gostaria de convidar Runho e Edson, que são os assessores aqui, para a gente fazer aquele famoso e tradicional par ou ímpar para a gente decidir quem ganhar o par ou ímpar escolhe se começa respondendo ou não, e a gente vai sempre intercalando, tudo bem? Então vamos lá, 1, 2, 3, já! Mas a gente não tem par ou ímpar, né? Corta aí, produção. Par, ímpar, vamos lá, 1, 2, 3, já! Deu quanto? 6 é par ou 6 é ímpar? Quem ganhou? Vocês vão começar ou vão deixar eles começarem? Eles começam. Deixaram começar? Então tudo bem. Então, vamos começar aqui por Jaqueline, certo? Vai funcionar do seguinte modo, pessoal. Jaqueline vai dizer aqui quais são as principais propostas dela, de forma resumida, vai ter apenas 1 minuto e meio. Depois a gente vai passar a voz para Gustavo, que vai ter também 1 minuto e meio. Nesse momento não vai ter debate entre eles, certo? Eles vão só propor. Nas próximas rodadas, eu estou aqui com 6 temas, cada um vai sortear um tema. Aí, o tema que for sorteado, digamos que Jaqueline sorteia esse tema, vai perguntar para Gustavo, certo? Quem for fazer a pergunta vai ter 30 segundos para fazer sua pergunta. Quem estiver respondendo vai ter 1 minuto e meio. Depois, quem fez a pergunta vai ter 1 minuto para comentar e a pessoa que está respondendo vai ter 1 minuto para finalizar. Ou seja, se uma pessoa começa perguntando, a outra é que vai ficar com a palavra final naquela pergunta. Quando inverter, logicamente, as coisas também se invertem. Tudo bem? Então vamos fazer 2 perguntas de temas definidos. Eles vão fazer perguntas entre si de tema livre. Tudo bem? Depois vem mais 2 perguntas de tema definido. Depois eles vão com 2 perguntas de tema livre, sempre naquele esquema. 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder. Aí vai ter 1 minuto para réplica e mais 1 minuto para tréplica. Tudo bem? Depois mais 2 perguntas também de temas determinados. E finaliza com 2 perguntas novamente de tema livre. E no final, cada um vai ter 1 minuto e meio para poder fazer as suas considerações finais e dizer por que merece o voto de vocês. Tudo bem? Já registrar aqui, né, o nosso professor David, que foi quem está organizando esse Grêmio, que fez a eletiva no ano passado, que fez a primeira eleição, certamente vai estar aqui assistindo a gente. Então, abraço, professor David. Mandar um abraço aqui também para o nosso trio gestor. E vamos lá começar aqui esse bate-papo com vocês. Vamos fazer de forma bastante respeitosa, porque o público está vendo e certamente vai contar no voto de vocês. Tudo bem? Então vamos começar com Jaqueline, que eu quero saber, a comunidade do Ernestão quer saber quais são as suas principais propostas caso você seja eleita presidente do Grêmio junto com sua chapa. Pode ficar à vontade, você tem 1 minuto e meio. Certo. Primeiramente, boa tarde. O nome da minha chapa é Avante. Como o professor falou, nós estamos como candidatos. E bem, começando aqui pela primeira proposta, que é a Feira de Ciências. É algo que a gente quer trazer, era algo que já existia aqui na escola e a gente quer trazer de volta. É algo que, querendo ou não, vai dar bastante mídia, vai dar uma visão boa à escola. É algo importante para os talentos dos alunos, para o conhecimento, dinâmica entre professor e aluno. São sempre projetos muito bons. Entrando também nisso, já vem a Feira Cultural. A gente pensou em apresentar artes para vocês, diferentes tipos de arte, seja cantando, seja dançando, atuando, em forma de desenho, em forma de maquiagem, qualquer forma de expressão em forma de arte, que poderia entrar tanto na Feira de Ciências quanto numa parte separada. A gente também tem os mini torneios, que vai ser algo semanal, seja uma semana sim, uma semana não, enfim, onde vão ter diversos jogos para os alunos no ginásio da escola. A gente quer incentivar a vida mais saudável, a gente quer incentivar os esportes aqui dentro. É algo que a gente realmente quer buscar para vocês.
Uma coisa também que vai ser nosso ponto forte, já que eu e Carol já fomos diretoras de cultura no antigo Grêmio, vão ser as datas comemorativas. Nelas a gente vai procurar sempre ter eventos legais, desfiles, festas, algo bem dinâmico para vocês, como por exemplo a gente fez no ano passado, na junção da Consciência Negra, na qual o Júnior também participou, Dia da Mulher esse ano. Errado. Já terminou? Peraí, não era um minuto? Era um minuto? Um minuto e meio, ó, já tá o controle por ali, certo? Eu não tava olhando. Muito bem. Aí vocês fiquem de olho ali no tempo que eu vou cortar vocês. É porque eu claro, pensei se vocês estiverem finalizando uma frase, eu vou deixar vocês finalizarem de boa, eu certo? pensei Tanto para um quanto que para outro. eu pensei que de primeira a gente poderia falar Não, todas as propostas. só um seria minuto rápido. e meio. Depois vocês não podem comentar no decorrer, Então a certo? gente pode só refazer essa parte? Porque realmente eu não Não. sei tudo do certo. Quando eu puxei pro senhor foi por causa das perguntas, não da parte da apresentação. No decorrer da debate, vocês vão colocando mais propostas para vocês, certo? Essa parte inicial é realmente muito introdutória, só para vocês falarem algumas ideias principais, certo? Vou passar para Gustavo aqui a fala, e você tem 1 minuto e meio, está ali contando o tempo, certo? Quando é 1 minuto e meio eu vou cortar também, claro. Se tiver faltando algumas frases, algumas palavras para você finalizar, eu vou deixar finalizar, mas que não passe nada mais do que 5 segundos, tudo bem? Então, Gustavo, 1 minuto e meio pode ficar à vontade, certo? Bem, primeiramente a todos vocês, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar participando do podcast aqui do Ernestão. A nossa chapa, a gente visou muito as propostas que fiquem de interesse de todos os alunos, que dê uma ótima visão para os alunos, uma maneira mais de relaxar, mais descontrair, porque, querendo ou não, a nossa escola, né, é uma segunda casa para a gente precisa desse momento. Uma das nossas propostas principais é a inclusão de todos, como a gente trabalhou muito com esse tema ano passado, graças a Deus conseguimos. A gente tem as primeiras e segundas edições de feiras no geral, feiras de ciência, feiras de artes e outras coisas. Também a gente visa muito numa das nossas propostas, que é as salas de destaque. Como funcionaria? As melhores salas de turmas teriam seus memorandos de alunos que conseguiram o seu mérito de se superar no bimestre, seriam dados a esses alunos premiações, pois é um modo da nossa escola reconhecer os esforços de todos os alunos, né? E finalizando, né, agradecer a todos, e nossas propostas estão mais detalhadas no nosso Instagram. No final vocês vão colocando, certo? Pronto, fizeram aqui as considerações iniciais, fizeram as primeiras perguntas, as primeiras colocações a respeito das propostas, certo? Ao longo do debate eles vão colocando mais para vocês a respeito das propostas, comentando uma proposta do outro. Agora a gente vai fazer uma rodada com temas pré-determinados, certo? Juntamente com a minha produção ali, que eu já quero destacar Otávio, Pacheco e Cauê. A gente está organizando porque tem gente do podcast que faz parte também de algumas chapas, então a gente deixou de fora, certo? Para poder ser aqui o mais isento possível, certo? Então a gente organizou alguns temas, tá? Foi sorteado que ela começa, então você vai escolher aqui. O que foi escolhido aqui, você vai fazer a pergunta para o Gustavo, certo? Pode escolher qualquer uma, veja qual foi o tema escolhido. Você tem 30 segundos para efetuar a sua pergunta. Gustavo vai ter 1 minuto para responder, você 1 minuto para comentar, e Gustavo novamente mais 1 minuto. Pode mostrar aqui para a câmera, por favor, Jaqueline? Qual foi o tema? Aqui, como aliar as atividades do Grêmio com as atividades escolares. Pronto, você tem 30 segundos para elaborar uma pergunta a respeito desse tema para Gustavo. Pode soltar o tempo? Pode soltar. Certo. O nosso tema, como foi dado, eu vou puxar assim do ano passado. Gustavo, como presidente, acabava deixando muitas atividades do Grêmio de última hora. Então, eu gostaria de saber se nesse ano você vai conseguir se organizar de uma maneira que não interfira nas atividades escolares, basicamente. Basicamente essa a pergunta. Certo? Gustavo tem 1 minuto e meio, pode responder. Bem, como foi dito, né? A gente da nossa chapa, a gente não deixava as coisas para a última hora, porque muitas vezes a gente foi recebido as propostas para a gente fazer, no caso, de última hora, de parte de direção, de parte de até professores que solicitavam.
Ou seja, mas a gente sempre fez com a nossa lealdade e o nosso compromisso de sempre servir e de sempre ajudar e estar fazendo o melhor para a interação de todos os alunos e a convivência, né? Também tivemos uns eventos que a gente conseguiu colocar na chapa, né? E em atividades para que melhorasse mais a dinâmica de convivência entre alunos, professores, aluno e grêmio. A gente teve bastante dessa ajuda, principalmente com os professores e os trio gestor e os líderes de turma, né, que foram uns fortes apoiadores para a gente. Finalizo com isso minha palavra. Então, Jaqueline tem agora 1 minuto para responder e depois Gustavo terá mais 1 minuto para fazer a tréplica. Certo. Um ponto que você falou foi que muitas das coisas que fizeram no ano passado foram dadas de última hora. Sendo que a maioria, sinto lhe informar, mas são coisas bem previsíveis e como presidente do Grêmio você deveria ter tomado à frente e ter se planejado pelo menos 1 mês antes. Eu acho que é algo que você pode repensar, caso ganhe esse ano, e assuma, querendo ou não, mais responsabilidade. Porque eu acho bem provável que na Consciência Negra não tenha algo, que no Halloween não tenha algo, ou que no Dia da Mulher não venha a ter também. Enfim, é basicamente isso. Então, Gustavo tem mais 1 minuto para finalizar essa primeira pergunta. Bem, como ela disse, né? Eu tenho para mim assim, e muitas pessoas também já me falaram, que eu cumpri meu cargo muito bem. Ou seja, eu foquei em fazer aquilo que foi me repassado, fiz com toda parte e com toda força que eu pude fazer, né? Mas também surgiu de parte de integrantes da minha antiga chapa que, por acaso, vez ou outra, um adoecia de cargos importantes, inclusive a senhorita Jaqueline, né? Participava da nossa chapa. A gente tinha que estar se programando, porque é um grêmio para atuar na escola, uma escola de 960 a mais alunos, e fica meio difícil para a gente ter que elaborar tudo sozinho e com falta de componentes, né? Outros componentes com um pouco de desinteresse, né? Mas lhe asseguro, dona Jaqueline, que isso não acontecerá nessa nossa nova chapa. Muito bem, finalizamos assim essa primeira rodada de perguntas, né? Jaqueline perguntou para Gustavo, portanto, seguindo aqui o nosso regulamento, é a vez de Gustavo também escolher agora uma pergunta para a candidata Jaqueline. Gustavo, pode escolher aqui qualquer uma pergunta que você escolher, você vai fazer para ela, certo? Mostra aí para a câmera, por favor. Leia aí, por favor, qual foi o tema? Tema: formação de captação de recursos financeiros. Certo, captação de recursos financeiros. Vocês podem fazer aqui a pergunta para a Jaqueline. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Libera o tempo, Pacheco. Depois Jaqueline terá... Pode deixar a pergunta aí em cima mesmo? Okay. Em cima desse tema, Jaqueline, eu queria saber como é que você pretende atuar na questão financeira junto com a nossa escola, né? No que eu pergunto de financeira, na parte de solicitação, porque o Grêmio também solicita coisas muito para ser compradas na escola, né? Com isso finalizo. Certo. Jaqueline tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigada. Enfim, questão de atuar com o gestor junto das finanças. A gente quer só pedir o que for realmente necessário. A gente não quer trazer uma demanda desnecessária para a escola. A gente quer trazer materiais que realmente vão ser utilizados e reutilizáveis. A gente também pode trazer alguns dos eventos com um fundo mais beneficente, algo que vá sim arrecadar dinheiro para a escola, para que não acabe tirando até de onde não tem, digamos assim. É basicamente isso. Certo, então Gustavo agora tem 1 minuto para comentar a tua resposta e você vai ter 1 minuto para finalizar essa pergunta. Certo. A senhora que mesmo disse, né, que vocês pretendem estar fazendo maneiras para arrecadar recursos para a escola e solicitando apenas o que foi necessário. Eu queria saber, dentro dessa proposta que você nos passou, o porquê só o necessário, sendo que
ano passado, na minha chapa, vocês solicitaram coisas bastantes que acabaram não tendo utilidades. A gente teve que dar utilidade a outras coisas. E nessa parte eu acho que chega-se desperdício de um recurso que a gente pode ser investido em outra área da nossa escola, para até própria melhoria dela. Finalizo com isso minha palavra. Bom, então foi perguntado para a Jaqueline. Jaqueline tem 1 minuto para finalizar essa pergunta, dando sua resposta aí final a respeito dessa pergunta. Bem, como foi dito, o desperdício foi sim feito ano passado, mas não podemos jogar a culpa em cima da diretora de cultura. Era uma grande desorganização no geral. Então, sim, vários materiais foram perdidos por não ter um lugar adequado para ser guardado. Se conseguimos esse lugar, o que provavelmente vamos conseguir com a organização, não vai ter desperdício. Os eventos vão sim ter coisas que vocês já vão ter visto. Inclusive, um dos nossos eventos vai ser com material reciclável. No caso, entra na Feira de Ciências, que é um desfile onde vai ser usado material reciclável. A gente vai sim reutilizar, a gente vai pegar a reciclagem, a gente vai tentar ao máximo trazer isso para vocês. Então, Gustavo, não precisa se preocupar com isso. Termina aqui minha fala. Certo, muito bem. Então finalizamos essa mais uma rodada aqui de perguntas, né? Pela nossa regra, vamos agora com um tema livre, né? Então, Gustavo perguntou, agora é a vez de Jaqueline perguntar. Você pode escolher o tema, você vai ter 30 segundos para efetuar a pergunta. Gustavo vai ter 1 minuto e meio para responder, você tem 1 minuto para comentar e Gustavo, novamente, 1 minuto para fazer o comentário final. Então, pode ficar à vontade, o tema é livre. Você tem 30 segundos para perguntar aqui para Gustavo. A minha pergunta vai ser sobre inclusão. Eu quero saber como o presidente Gustavo vai trazer a inclusão da comunidade LGBTQIA+, como vai trazer a inclusão de religião, não só cristã e de matriz africana. E eu quero saber também como vai ser feita a inclusão de pessoas com deficiência na escola. É essa a pergunta. Bom, Gustavo tem 1 minuto e meio para dar sua resposta. Bom, a gente pretende, dentro desse tema que Jaqueline passou, a gente sempre se considerou a chapa da inclusão, né? A gente sempre faz aquilo que agrade a todos. Ou seja, a gente sempre busca estar incluindo todos em máximo, em jogos, em gincanas da escola, em diferentes áreas da escola, né? Até então. Dentro disso, para as pessoas deficientes e outras coisas assim, a gente está pensando geralmente em gincanas e outras coisas que a gente possa incluir eles todos, porque todos devem participar e com isso a gente sempre visou o máximo o ponto de vista de alunos. Já dentro do tema LGBTQIA+, e as religiões, a gente sempre inclui todas, porque a gente é uma escola light, ou seja, a gente abriga de todas as religiões e fazer mais temas que possa trazer um pouco para outras pessoas de outras religiões conhecer mais das religiões de matriz africana e também para a gente parar mais com esse nosso preconceito, porque muita gente ainda tem preconceito, né? E com isso eu finalizo minha palavra. Muito bem. Então, Jaqueline tem 1 minuto para comentar, depois Gustavo terá mais 1 minuto para fazer as considerações dele a respeito dessa pergunta, desse tema. Então, como foi falado por você, as gincanas que planeja, eu tenho muita curiosidade de saber como vão ser, já que em diversos jogos não vemos a participação de pessoas com deficiência dentro dessa escola. Tanto é que muitas sofrem com isso. Sobre a comunidade LGBT, eu não lembro muito de projetos do ano passado sobre isso. E sobre religiões, quais são os seus projetos em relação a isso? Então, Gustavo, terminou? Terminei. Certo. Mesmo tempo ela não usou todo, o Gustavo tem 1 minuto para fazer as considerações a respeito desse tema, para a gente passar para o próximo. Bem, as propostas para religiões, né, seriam mais palestras sobre trazer na escola, como essas semanas atrás, a gente tivemos a visita do bispo diocesano da igreja à escola. Também pretendemos que fazer visita de pastores e outras pessoas das outras religiões.
Porque, como eu havia dito, a escola é uma escola light, ou seja, a gente trazendo e propiciando para que todas as pessoas vejam um pouco da religião de outras pessoas, a gente estaria sim incluindo essas pessoas ao lema do dia a dia dessas pessoas, né? E fazendo que com isso essas pessoas parem mais com os tais bullying e preconceitos, né? Com essas determinadas religiões, né? A gente pretende sim incluir todas as religiões e proposta para todas elas. Muito bem. Então finalizamos aqui mais uma pergunta, né? mais um tema. Então continuamos ainda com o tema livre, né? Gustavo agora tem a oportunidade de ter 30 segundos para fazer uma pergunta de tema livre para Jaqueline. Jaqueline, 1 minuto e 30 para responder. Gustavo, 1 minuto para comentar e ela terá novamente 1 minuto para fazer as considerações a respeito do tema que ele colocar, certo? Obrigado aqui, Otávio. O que vocês então, vão fazer para melhorar a educação de nossa escola? No caso, a educação que eu quero dizer é a educação de cada aluno, aqueles alunos que têm dificuldade em determinada matéria, né? É isso a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Pode passar para ela. Vamos usar o tempo todo. Jaqueline tem 1 minuto e meio. Então, em questão de educação, é algo que a gente realmente pensou para vocês. Nós pensamos num projeto chamado Workshop. A gente vai trazer, digamos que oficinas. A gente ainda está negociando com o trio se vai ser um dia inteiro ou se vai ser apenas durante a manhã, onde vocês vão poder, na prática, terem mini cursos, como, por exemplo, Libras, barbearia, moda, maquiagem, enfim. São realmente vários temas que a gente quer implantar na escola. Uma coisa também que a gente quer trazer, que vai aumentar muito a educação dos alunos, é a educação financeira, seja em questão de rodas de conversa, seja em questão de palestras, dinâmicas, enfim, é algo que realmente os alunos, principalmente do 3º ano, precisam pós-escola para saber administrar o dinheiro, fazer ele render. E a gente também quer trazer educação sexual, não só para saber cuidar do próprio corpo, saber dos próprios limites, a gente também quer que esses alunos conheçam os limites dos outros e respeitem, que saiba diferenciar as coisas, mantendo sempre o respeito, enfim. E a educação sexual vai vir não só através de palestras, rodas de conversas e dinâmicas, a gente pode também acabar implementando elas no nosso workshop, junto com a educação financeira. Enfim, nossos projetos são esses. Terminei a fala. Muito bem. Então, o Gustavo agora vai ter 1 minuto para fazer o comentário a respeito desse tema, né, que ele mesmo colocou, e depois Jaqueline terá mais 1 minuto para finalizar esse tema, né, pelo menos aqui no debate. Esse tema pode ser continuado depois o debate, enfim. Todos os temas aqui, quando eu digo que a gente está finalizando o debate, é finalizando aqui, tá? Esses temas, todos são temas relevantes que devem ser discutidos na escola por professores, por alunos, por pais, enfim, por todo mundo. Tudo bem? Então, Gustavo tem 1 minuto, depois Jaqueline terá mais 1 minuto para fazer aqui a conclusão dela a respeito desse tema. Tudo bem, Gustavo? 1 minuto é com você. Bem, de minha parte, assim, eu queria saber também como é que vocês pretendem cumprir isto que vocês estão prometendo. Porque eu mesmo, enquanto presidente, eu faço por fora nas matérias que eu mais adoro e as matérias que eu mais me engajo nela, ou seja, me dou bem. Eu faço aula para pessoas aqui com dificuldade em matemática, em física e em química, os assuntos básicos, e pessoas também que têm dificuldades, muita gente do 1º ano que entra logo no integral sentem essa dificuldade, né? Ou seja, eu acho que isso não deve ser um plano que deve ser planejado, é um plano que deve se botar em ação desde já. E a nossa chapa já vem colocando isso desde o começo do ano passado, né? Com os aulões de matemática, sobre minha direção e o professor Heraldo. Muito bem. E eu queria saber só isso de vocês, né? Como vocês pretendem. Jaqueline tem 1 minuto para fazer aqui o comentário a respeito desse tema. Certo. Primeiramente, que para pôr em prática, isso tudo já foi falado com o trio gestor, então não precisa se preocupar. Nós vamos procurar professores voluntários. E outra, Gustavo, a gente procura que os alunos se sintam à vontade, se sintam bem. Nós procuramos as inclusões de todos. Então, não vamos fazer algo que só pessoas da nossa chapa queiram. A gente quer a voz dos alunos.
o que eles também querem, o que eles também sentem à vontade e o que eles também precisam. Termino minha fala aqui. Certo. Então, muito bem. Lembrando que ninguém é obrigado a usar a fala toda. Se acham que pode responder em 30 segundos, tudo bem, 40, enfim. Só não pode passar do tempo que eu vou cortar vocês, mas é até 1 minuto, até 1 minuto e meio, enfim, até 30 segundos para fazer a pergunta, tudo bem? Então, finalizamos aqui mais uma rodada com temas livres e vamos agora sortear temas para fazer com os temas que a gente da produção pensou. Claro que a gente só pensou alguns temas que a gente quer que eles realmente tragam os temas para que eles possam debater aqui, para a gente ver o que é que eles acham que é relevante na escola, né? Então, a ordem é Jaqueline agora que vai sortear um tema e vai perguntar para Gustavo, depois Gustavo faz o mesmo, tudo bem? Então, Jaqueline sorteou um tema aqui, mostra para a gente qual foi o tema sorteado, mostra ali para a câmera, Leila mostra para a câmera. Qual foi o tema? Relação entre Grêmio e alunos. Muito bem. Só um Então, minuto, eu vou guardar aqui. Jaqueline, enquanto ela organiza aqui, o tema foi a relação entre Grêmio e alunos. Jaqueline tem 30 segundos para fazer sua pergunta, Gustavo 1 minuto e meio para responder, Jaqueline 1 minuto e meio para perguntar, aliás 1 minuto para comentar e Gustavo 1 minuto para finalizar esse tema. Tudo bem? Então, Jaqueline, 30 segundos. Então, o candidato Gustavo, querendo ou não, tem sua reputação manchada com os alunos pelo Grêmio passado. Então, a relação do seu Grêmio com os alunos seria basicamente como você vai fazer para limpar a sua imagem, já que a maioria não gosta de você. Terminei minha pergunta. Finaliza então. Gustavo tem 1 minuto e meio para responder. Bem, a minha imagem, como Dona Jaqueline mesmo explicou, eu não creio que seja manchada por causa de um motivo. Eu, enquanto presidente, mesmo vendo desinteresse de minha antiga chapa, eu estava sempre com as pessoas, sempre com os alunos. Não há um dia. Tem gente que olha para minha cara e diz: tu anda demais, cara, tu não para nem nos intervalos. Tu anda demais, tu não para nem nos intervalos, tu tá rodando pelas salas. Exatamente, estou rodando pelas salas porque quero sempre estar pegando a opinião dos alunos, fora a liderança, né? A gente recolhe as informações da liderança e recolhe também as informações dos alunos, porque eu creio que é crucial, porque às vezes a liderança de turma pode nos passar uma informação e os alunos nos passar outra. Ou seja, nunca vocês vão ver isso, de eu estar parado. E desta parte, pode ficar despreocupada também, né? Pode ficar despreocupado que o meu trabalho eu sei fazer e faço com honra e orgulho e faço também um negócio que seja bom para todos e inclusão de todos. Finalizo minha palavra. Muito bem. Então, Jaqueline agora que ela perguntou, ela tem 1 minuto para comentar, depois o Gustavo terá mais 1 minuto para fazer o fechamento desse tempo, tudo bem? Então, 1 minuto, Jaqueline. Certo. O candidato Gustavo falou sobre desinteresse da chapa dele. Eu acho que o maior desinteresse é da sua própria parte. Inclusive, atualmente, no Dia dos Namorados, foi mandada uma mensagem no grupo para tentar organizar e você, ao menos, respondeu dando uma sugestão ou tentando marcar uma reunião. Que, inclusive, para quem não sabe, as reuniões eram marcadas em cima de hora. Isso quando eram marcadas. Então, se o candidato queira falar mais sobre o passado, eu estou completamente disponível. E, querendo ou não, Gustavo, eu não vejo muito você pedindo opinião nem da sua chapa, quem dirá dos alunos. A maioria dos alunos, assim, não só como eu, não só como minha chapa, como a maioria dos alunos mesmo, trazem a sua chapa como só reclamações, principalmente vindas de você. Então, não dá pra você falar que estava passando nas salas pedindo informações. Você passava reclamando. Ou trazendo aviso do estilo de show. Enfim, terminei. Tudo bem, então, já que a gente perguntou, né? Então o Gustavo tem 1 minuto para finalizar esse tema agora. Primeiro, fazendo uma correção aqui na palavra da candidata Jaqueline, né? Reclamando, não. Avisando. Se bem entendeu, uma parte da obrigação do Grêmio, vocês que querem o estatuto, vocês vejam, parte da obrigação do Grêmio é estar disponibilizando uma boa convivência entre professores e alunos. Ou seja, se tem alguma sala com algum problema, a gente do Grêmio, a gente tenta resolver aquele problema. Ou seja, não era reclamação. A gente tem que entender um negócio.
não é de toda parte que a gente interfere. Tem vez que a gente recebe a proposta de ser aplicada naquela sala e a gente vai lá e faz. Então, com isso, das reuniões sendo marcadas de última hora, a gente não tem uma sala própria, né? A gente tem que disputar a sala com professores e temos que entender que às vezes os professores estão numa reunião diária e a gente não vai chegar. Olha, senhor, a gente é do Grêmio e a gente precisa de um momento com vocês. Bom, finalizou, né? Muito bem. Então, finalizamos mais uma pergunta, né? Um tema pré-determinado. Então, pela ordem, né? Já que ele me perguntou, é a vez de Gustavo sortear um tema. Temos aqui ainda 3 temas. Certo? Pode escolher qualquer um dos 3. Pode ficar à vontade. Pronto. Depois a gente faz mais uma rodada de tema pré-determinado que esse aqui. Ok. Tudo bem? Então, vê qual é o tema. Leia aí, pessoal. Mostra para a câmera. Qual foi o tema? Então, não dá para a gente ler. Tá pegando certo aí o enquadramento ou tá invertido? Porque às vezes a gente coloca a câmera invertida, né? Tá certo, né? Muito bem. Qual foi o tema, Gustavo? Tema: parceria entre Grêmio e gestão escolar. Muito bem. Então, Gustavo tem 30 segundos para fazer uma pergunta para a candidata Jaqueline a respeito dessa parceria entre Grêmio e gestão escolar, certo? Então, Gustavo, 30 segundos dentro desse tema, pode perguntar para a candidata Jaqueline. Certo, ótimo. Então, Gustavo, 30 segundos. Bem, eu queria saber da candidata Jaqueline, né? Como é que ela pretende ter essa convivência, essa parceria com o Grêmio e a gestão, né? Pois a minha chapa visou sempre isso. Tudo que a gente ia fazer, a gente estava fazendo com isso. E de suma parte, eu já ouvi até reclamação dela mesmo com a gestão e outras coisas, né? Sendo que a gente tem que estabelecer uma ótima convivência com a gestão. Eu queria saber disso, como é que vocês pretendem fazer isso com a gestão. Gustavo fez sua pergunta, Jaqueline tem até 1 minuto e meio para dar sua resposta. De antemão, eu já gostei muito da sua pergunta, porque vai me dar caminho para já falar algo muito importante. Todas as propostas do Grêmio Avante já foram passadas para o trio gestor, já estão todas aprovadas. Então, Gustavo, nosso diálogo com o trio gestor está sendo excelente. Reuniões, a gente já marcou cerca de 3 reuniões com elas e elas foram incríveis. Elas aceitaram super bem e, pelo que parecia do ano passado, dessa a você, eu acho, não foi tão demorado. Na verdade, foram reuniões ótimas, foram bem executadas. As 3 do trio gestor foram pessoas que ouviram a gente e também deram sugestões. E uma outra coisa, não falando só sobre o trio gestor, falando sobre direção no geral, a gente também vai ter reunião de líderes. Pelo menos uma vez ao mês, coisa que, pelo que eu me lembro, na sua chapa não teve. Talvez tenha esse ano. É isso. Pronto, analisou? Beleza, tudo bem. Olha, então o Gustavo tem agora 1 minuto para o comentário, né, já que ele perguntou, e depois Jaqueline terá mais 1 minuto para fazer as considerações a respeito desse tema que foi colocado. Então, Gustavo tem até 1 minuto. Bem, a gente não, como é que se pode se dizer, a gente não só buscava a opinião do trio gestor, né? Certo? A opinião do trio gestor é a máxima autoridade dentro da escola. A gente sempre buscou eles e passando já uma segunda opção. Por quê? A gente pegava opiniões com professores também e da parte, dona Jaqueline, de que a gente não tinha reunião por mês, se bem percebeu, ano passado a gente ficava parando e voltando por conta ainda da pandemia, né? E também de parte de desinteresse de próprio a senhorita, né, que se candidata, a senhorita e outras pessoas também, porque muitas vezes vocês não poderiam comparecer, como eu havia já explicado, e a nossa convivência com a gestão é muito excelente, porque a gente faz tudo dentro das normas e regras da escola e 100% autorizado com a gestão, inclusive nossas propostas. Tudo bem. Então, como o Gustavo perguntou, não foi? Jaqueline tem até 1 minuto para fazer a sua conclusão a respeito desse tema que foi colocado por Gustavo. Então, Gustavo, infelizmente eu tenho que te falar que eu estava presente sim nas reuniões, até porque uma semana antes, quando você chamava, era eu que organizava os eventos do seu Grêmio.
Então, é meio difícil eu não ter participado, já que eu organizava tudo. Enfim, continuando. E em questão do trio gestor, sim, a gente sabe que eles são a parte máxima. E a comunicação com os professores pode ficar ciente que não vai ser excluída. Até porque feira de ciências nós precisamos de um. Na verdade, não só de um, de vários. Muito bem, concluiu, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, certo? A gente volta em instantes com a parte final desse debate. Tá muito bom, não esperava um debate nesse nível, tá? Estou surpreso aqui. O primeiro debate que a gente fez aqui online, tá? Comentários, pessoal, aqui embaixo, podem fazer à vontade. Agora, qualquer comentário ofensivo será sumariamente excluído, tudo bem? Então a gente vai estar monitorando as redes sociais. Quer fazer um comentário, uma crítica construtiva, sempre de forma respeitosa. Qualquer desrespeito com qualquer uma das chapas, com qualquer pessoa, será excluído. E a pessoa que fizer o comentário vai ter o perfilzinho bloqueado do nosso canal no YouTube. Tudo bem? Então voltamos daqui a pouco com a parte final desse debate. Bom, pessoal, retomando aqui nosso debate, vamos agora para a parte final. Teremos agora duas perguntas, uma pergunta de cada um de tema livre. Depois teremos aqui ainda mais dois temas que serão sorteados. Por fim, mais um tema livre, certo? E depois eles vão ficar com as considerações finais. Tudo bem? Então, na ordem, eu não lembro como é que está aqui agora. Quem foi o último que perguntou? Eu acho que é a vez de Jaqueline perguntar, né? Então, pessoal, seguindo aqui a ordem, é a vez de Jaqueline fazer uma pergunta de tema livre para o candidato Gustavo. Jaqueline tem 30 segundos, Gustavo 1 minuto e meio para responder, 1 minuto para comentar e 1 minuto para comentar a resposta. Tudo bem? Então, Jaqueline, 30 segundos, fica à vontade. Antes de começar, eu queria saber se o Rui poderia fazer essa pergunta. Não, Não? tem que ser... Ok. Mas ele pode te auxiliar aí, portanto que ele não participe Certo. efetivamente, certo? Enfim, voltando ao tema de inclusão religiosa, ou seja, de outras pessoas, tu tocou no assunto de trazer palestras, e só palestras quando se tratou de religião. O próprio trio gestor já comentou que os alunos não prestam atenção, que acaba sendo até uma vergonha quando vem os palestrantes, porque os alunos se trancam em sala, ficam andando pelos corredores e acabam não assistindo nada. Então eu queria saber se vai ser realmente só essas palestras, ou se você pensou em mais alguma coisa. Tudo bem, então o Gustavo tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Sim, a gente pensou em outras coisas assim, inclusive com a própria sugestão da diretora, né? Por quê? A diretora nos repassou que quando viesse um palestrante para a escola, a gente fosse em turmas perguntando se alguém daquelas da turma pretende participar dessa palestra. Aí, ou seja, a gente já pensou nisso também, né? As palestras de tema livre, um tema que possa ajudar em todos. Claro, a gente traremos todos os alunos para ver essa palestra. Tem essa dificuldade, né? Mas essa dificuldade aí surge perde do controle até da própria gestão da escola, né? Porque a pessoa marca em um determinado canto e os alunos não ficam em si. Mas sim, a gente está pretendendo sim botar em ação isso e com toda a organização do que já foi nos repassado, né? Com isso finalizo. Muito bem, então ainda dentro desse tema, Jaqueline tem 1 minuto para comentar, depois o Gustavo terá 1 minuto para comentar a resposta dela. Tudo bem? Então, Jaqueline, 1 minuto. Então quer dizer que o seu lance contra
palestras são trazer mais palestras, só que com alunos. Eu terminei minha pergunta agora. Então, 1 minuto, Gustavo, para comentar. Não deu para entender? Quer que eu repita? Sim, no caso a gente pretende também, Jaqueline, fazer as palestras com alunos, né? Porque tem muitos alunos nessa escola, que a gente tem muitos alunos que têm o seu potencial e não se demonstram em si. Tem muitos alunos aqui que são bons em comentar, em fazer essas palestras, né? Não só palestra de temas religiosos, como outras palestras, como a LGBTQIA+, outras palestras que possam até ajudar o nosso colégio também, né? Ou seja, a gente visa muito a opinião dos alunos e principalmente de esses temas que é religião e os demais, né? Com isso finalizo. Muito bem, então finalizamos aqui essa primeira pergunta e pela ordem a vez de Gustavo fazer uma pergunta com tema também aberto para a candidata Jaqueline. Então Gustavo tem 30 segundos, Jaqueline terá novamente 1 minuto e meio para responder, depois vocês já sabem como é, não preciso mais repetir, né? Então Gustavo, 30 segundos até para fazer a pergunta. Bem, dentro da sua proposta, né, que você me perguntou mais cedo, eu queria saber quais são os esportes diferentes que vocês pretendem botar para as pessoas que têm deficiência ou que têm algum tipo de autismo, né? E queria saber também como é que se vocês pretendem também implementar nos jogos internos, né? Porque se vocês se alegam a chapa de inclusão, vocês devem incluir em todos. O Gustavo fez sua pergunta, 30 segundos, Jaqueline agora tem até 1 minuto e meio para responder a respeito desse tema que foi colocado aqui. Certo. Sobre inclusão, Gustavo, não se trata de criar coisas novas, se trata de incluir em algo. Então, sobre os deficientes, a gente sabe que muitos deles podem sim participar de certos jogos e brincadeiras com os alunos. É claro que alguns esportes se tornam um pouco inacessíveis, já que não tem uma quantidade tão grande a ponto da gente ter que fazer, digamos que, partidas específicas para isso. Os esportes que a gente vai adicionar nos nossos mini torneios seriam esportes como basquete, handebol, futebol, vários no geral, só que, como eu falei, semanais, e não só para homens, para as mulheres também. Até porque tem muitas meninas que jogam na escola e acabam não jogando, porque quando vem é sempre masculino, digamos assim. E outra, a gente não quer trazer só esse lance diferenciado, também vão ter partidas mistas, com meninos e com meninas, então sim, os deficientes também podem entrar nisso. Bom. Muito bem, então, quem foi que perguntou? Que eu já me perdi aqui. Eu. Gustavo perguntou, então ele tem 1 minuto, depois Jaqueline terá mais 1 minuto. Gustavo, até 1 minuto para... Não. Foi o final. Quem foi que Ele perguntou? perguntou, eu respondi. Eu perguntei, ele perguntou. Jaqueline respondeu e agora é meu momento de eu perguntar de e depois novo. ela outro minuto, né? Não é isso? Então Gustavo tem até 1 minuto. Certo. Aí como vocês se definem uma chapa de inclusão, sendo que vocês dizem que vão adaptar jogos e acabam dizendo que não tem todos os jogos que podem ser adaptados. Por quê? Vamos supor, se eu sou deficiente e gostar de futsal, quer dizer que eu não posso jogar porque é um jogo que não pode ser adaptado? Sim, futsal pode ser adaptado. Mas a gente visa sempre incluir em todos os jogos, em todas as modalidades que já habitam a escola. Ou seja, a baleada, o futsal, o handebol, a baleada, de novo, né, que eu já tinha falado. E vocês têm que entender que todo mundo quer jogar jogos que os outros que não são deficientes participem. Então, é uma boa proposta para vocês focarem nisso. Coisa que eu vi um pouquinho de desinteresse nessa sua fala agora. Finalizo. Tá, então, Jaqueline, agora, para finalizar esse tema, ela tem até 1 minuto novamente. Então, Gustavo, se você não tem capacidade para interpretar corretamente, eu vou falar novamente. O que eu falei são que alguns jogos não dá para incluir uma equipe inteira com pessoas deficientes. Então não seria justo colocar um esporte completamente complexo, entre aspas, e só uma pessoa com deficiência enquanto as outras não são. A inclusão não é dificultar, é colocar, porém de um jeito que fique acessível e não complique. Certo?
Obrigada. Pronto, fechou o tema. Então, fechamos agora mais uma rodada de tema de pergunta livre, né? Perguntou Jaqueline para Gustavo, Gustavo para Jaqueline. Agora faremos a última rodada de temas fechados. Foram temas que a gente trouxe aqui pré-determinados. Eles têm que perguntar a respeito desses temas. Então, na ordem, Jaqueline vai escolher aqui uma das perguntas e vai fazê-la para Gustavo. E a que sobrou aqui, Gustavo vai fazer na sequência para Jaqueline. Então, ela tem até 30 segundos para fazer sua pergunta. Qual foi o tema, Jaqueline? Eventos escolares. Eventos escolares. Acho que já foi até um pouco discutido, mas Bem discutido. tem oportunidade de falar novamente se faltou alguma coisa a respeito desse tema. Foi aquilo que eu falei no começo, né? Poderia ser que algum tema que a gente trouxe ele já tivesse trazido também, mas é uma oportunidade de voltar se tiver ficado alguma coisa. Enfim, quanto mais se discutir, melhor para que os eleitores aí possam decidir seu voto corretamente, né? Então, Jaqueline tem até 30 segundos para fazer sua pergunta a respeito do tema eventos escolares para o candidato Gustavo. Então, Gustavo, em questão de eventos, eu quero saber se você vai continuar seguindo um padrão de só datas específicas, ou se você também vai trazer eventos beneficentes, eventos... Se caso venha trazer esses eventos beneficentes, eu também queria saber quais seriam esses eventos, quais as diferenças neles, sabe? Se vão incluir algo ou coisa do tipo, se vai trazer arrecadação, se vai ajudar em alguma comunidade específica. Tudo bem, então Gustavo tem agora até 1 minuto e meio para a resposta. Sim, a gente faremos sim os eventos seguindo cronogramas e outros eventos por fora também, né? Outros eventos por fora também. E, Jaqueline, respondendo sua pergunta humildemente, a gente sim pretende incluir eventos beneficentes, destes quais a gente possa arrecadar, ou seja, alimentos ou outra coisa do tipo, né, também, e destinar às famílias mais precisadas. Também a gente está com ótima ideia que a gente está focando também nos eventos que, inclusive, a gente até podem ter deixado a gente, entre aspas, dizer que a gente passou, né? Mas a gente não deixou passar, que foi a questão do Dia dos Namorados. A gente viu que os terceiros anos já estavam com uma parte nesses Dia dos Namorados, fazendo. A gente não quis interferir para não perder, para eles não perderem coisa, por causa que eles estavam fazendo isso para arrecadar para as suas turmas, entende? E sim, tirando isso, a gente pretende cumprir todos os eventos programados e fora os outros que são parte da escola mesmo que eles disponibilizam para a gente fazer, fora dos eventos convencionais, né, de datas. E basicamente é isso. A gente pretende sim incluir esses eventos e outros, né? Muito bem. Tempo certinho. Então, Jaqueline tem 1 minuto para comentar a resposta. Certo. Primeiramente, voltando à pauta dos Dias dos Namorados, eu sei muito bem o que aconteceu, até porque fui eu que entrei nessa pauta, fui eu que entrei em consenso com a menina e também decidi não fazer mais o correio. Então eu sei muito bem o que foi. E sobre esses eventos beneficentes, eu queria muito saber como é que eles vão ser, quais são as tuas, como posso dizer, expectativas em relação a isso, e o que eles vão trazer, se vai realmente ajudar as famílias necessitadas, enfim. Gustavo tem agora até 1 minuto, né, para responder, para fechar esse tema sobre eventos escolares. Então, até 1 minuto, Gustavo, tem para você. Bem, essas propostas, de momento, a gente não pode divulgar elas, né? A gente já tem elas todas planejadas, todas elaboradas, mas é porque a gente quer se planejar bastante. E aonde a gente encaixaria? Nas famosas gincanas que a gente tem na escola. Gincanas, jogos internos. A gente poderia fazer, dentro do tema desse ano, a questão de saúde mental, a gente também poderia estimular que os alunos pudessem, os que pudessem, né, doar 1 quilo de alimento ou coisa do tipo, para que a gente possa, com isso, estar ajudando as famílias sim. Ou seja, a gente não está despreparado, a gente já tem os cronogramas para todas as nossas propostas, a gente tem as suas elaborações e com isso não precisa se preocupar, porque se caso a gente
fizer, que a gente vai fazer e botar em prática, a gente vai cumprir com 100% de responsabilidade. Finalizado. Jaqueline perguntou, não foi? Então ela tem direito ao minuto final, não foi isso? Então Jaqueline tem até 1 minuto para comentar. Certo, uma coisa que o candidato falou, que eu acho até um pouco estranha, é que vocês não possam divulgar suas propostas, já que foi oficializado pelo professor David, que a gente poderia sim fazer isso. Tanto é que no Instagram da minha chapa, e não só no Instagram, assim como a gente também já postou em algumas salas, a gente divulgou a maioria. Inclusive, uma que você falou, que era sobre arrecadar alimentos, puxa muito para uma das nossas propostas. Enfim, aproveitando já isso... Corta essa parte. Não vai usar o tempo final? Tudo bem. Então, a gente... É melhor ser própria hora. A gente finalizou, não foi essa pergunta pré-definida. Temos agora a última pergunta que sobrou aqui para Gustavo, né, que é mais uma pergunta pré-determinada, e ele vai fazer essa pergunta, logicamente, para a candidata Jaqueline. Mostra aqui para a câmera qual foi o último tema que sobrou. Certo? Fiquei com o último tema. Vamos ver qual foi o último tema. Lembrando que depois desse vocês vão fazer cada uma pergunta aberta de tema livre para o demais. O meu melhor tema, que eu adoro esse tema. Qual foi o tema, Gustavo? O tema é os clubes de protagonismo. Ótimo. Então você tem até 30 segundos para elaborar uma pergunta sobre clubes de protagonismo para a candidata Jaqueline, que terá 30 segundos para responder. Bem, dona Jaqueline, a gente queria saber, né? A gente, no que eu digo, é o pessoal do Ernestão, como é que vocês pretendem exercer com esses cargos de... Se vocês têm algum cargo, né, específico para cuidar desses clubes, porque a gente tem e a gente visa muitos clubes, né? Fora que a gente é dono da maioria dos clubes daqui, a gente está como secretário e outras coisas, porque a gente sim, a gente bota em prática e a gente busca sempre a melhoria das pessoas, né? Eu queria saber como era que você se posicionaria contra isso. Muito bem. Então, Jaqueline agora tem até 1 minuto e meio para responder aqui a pergunta sobre clubes de protagonismo que foi feita pelo candidato Gustavo. Certo. Em questão de clube de protagonismo, não são só vocês que têm. E uma outra coisa, eu acho que é completamente desnecessário um cargo específico só para isso. Até porque a maioria dos clubes se encaixam em alguma parte de algum cargo, seja como cultura, seja como esporte, seja como comunicação. É claro que eu não vou desmerecer a sua chapa, falando que você deve ou não fazer, mas na minha fala, eu não acho necessário que tenha especificamente uma parte para cuidar só disso. Até porque esportes, o diretor tem certeza que consegue cuidar dos clubes de esportes, o nosso diretor de cultura consegue cuidar sim da parte cultural, enfim, é questão de confiança. Bem, então, o candidato Gustavo agora tem 1 minuto, né? É certo. Aí, como eu vi de uma parte sua agora nesse seu discurso, que você disse que não tem um cargo específico para isso, mas você já percebeu que a maioria dos clubes aqui, eles precisam de um certo apoio, seja da gestão, seja do Grêmio. A gente tem que sempre visar na melhoria de todos. Vocês que se dão a chapa da inclusão, vocês não estão querendo, nesse tipo, incluir os clubes. Ou seja, sei que se encaixa em diferentes áreas, cultura, esporte e outras coisas, mas sinceramente, você não acha que um cargo para aqueles clubes, para ter uma pessoa de confiança 100% naquele clube, assim, administrando todos os clubes, você não acha que se daria bem melhor a execução desses clubes? Porque eu, juntamente com o professor Afonso e os outros de Educação Física, a gente elaborou um cronograma que, por acaso, está dando certo e a gente tem normal convicção que os nossos pessoas do nosso Grêmio também são comprometidas e faz, né? Muito bem. Como o candidato Gustavo fez a pergunta, a candidata Jaqueline agora tem 1 minuto para as considerações finais a respeito desse tema, clubes de protagonismo. Então, Gustavo, eu não acho que deva ter uma pessoa específica para isso, até porque eu confio em todos da minha chapa, eu confio na capacidade de todos. Agora, se você não conseguiu confiar, já não é problema meu. Em questão de ter uma pessoa específica para cada clube, é para isso que existem os padrinhos, que no caso são os professores que auxiliam ao máximo. E em momento algum eu falei que eu iria negar apoio, muito pelo contrário. O que eles precisarem em relação a material, em relação a evento, em relação a apoio em si, eles irão ter. Até porque eu não sou capaz de negar. Pronto, não vai usar mais o resto do tempo, certo.
Então, assim, a gente finalizou nessa rodada com temas pré-determinados e vamos agora para mais uma rodada de temas livres, seguindo a ordem que foi sorteada no início, né? Jaqueline vai ter agora 30 segundos para fazer uma pergunta de tema livre. Não, tu perguntou... Eu perguntei. Não, quem perguntou? Não, esse foi tema livre. Não. Você Você pegou o tema. Porque se tu perguntou, ela fecha, né? É porque começa com... É porque como a gente tá fazendo essa troca direto de... Exato. Pronto, agora ela vai começar e tu conclui, certo? Bom, aí vamos agora para tema livre. A candidata Jaqueline vai ter 30 segundos para fazer uma pergunta sobre tema livre. O candidato Gustavo vai ter 1 minuto e meio para responder. Então, Jaqueline, até 30 segundos você escolhe o tema e faz a pergunta aqui para o candidato Gustavo. Certo. O meu tema vai ser sobre as coisas novas na escola. Eu quero saber o que você vai trazer de novo. Se vai ter algo relacionado à saúde, ao meio ambiente, se vai ter algo relacionado certamente ao terceiro ano, se vai ter algo relacionado ao empreendedorismo, às habilidades dos alunos, enfim. Gustavo, 1 minuto e meio. Bem, as nossas propostas que estão no Instagram, se você quiser até dar uma olhadinha lá também, né? Não é proibido, a gente não tem nada de esconder a ninguém. A gente busca novas coisas para botar na escola, jardins, para ficar um ambiente mais decorativo, buscar um novo tema de esporte que a gente possa desfrutar dele na hora do almoço, não só no ginásio, mas nos espaços livres, né, que a gente tem. E basicamente é isso, mas também lhe respondendo também da outra pergunta que confio extremamente nos meus pessoas que eu tenho na minha chapa. A mais, eu confio cegamente nas minhas pessoas e sei que as nossas propostas são excelentes e visando principalmente o bem-estar da escola. Certo? Finalizo. Muito bem. Então, Gustavo respondeu com 1 minuto e... Aí 1 minuto para... Ela perguntou, foi então 1 minuto para Jaqueline. Obrigado, minha produção boa aqui, viu? Deixa eu registrar aqui novamente. Tirando Otávio, tô brincando. Meu parceiro Otávio, Pacheco e Cauê estão aqui organizando comigo, certo? Então, Jaqueline tem 1 minuto, né? Então, Gustavo, aproveitando a minha própria pergunta, diferente de você, eu tenho realmente algo concreto, digamos assim, em relação aos empreendedores, que no caso seria o MJ, Microempreendedor Jovem, caso queira saber. Estou disposta também a lhe explicar. Temos também o Todo por Um, que é para ajudar famílias necessitadas. E enfim, Gustavo, não entrando tanto na minha chapa, voltando para a sua, Gustavo, você voltou atrás da sua palavra? Porque você me falou que não poderia falar a fundo sobre suas propostas e agora já falou até sobre o Instagram? Isso é um pouco confuso. Posso falar? Então agora o Gustavo tem 1 minuto, né, para finalizar esse tema aberto. Bom, se você tem dificuldade, agora eu pego e digo a mesma coisa que você me disse. Se você tem dificuldade de entendimento, se eu disse que aquela proposta não queria me pronunciar mais sobre ela. Minhas outras propostas estão extremamente abertas. Aquela ali a gente está pensando em mais um detalhezinho para ficar mais excelente do que já está, né? Mais excelente do que já está. E fora isso, a gente também tem outras propostas, que a gente está aí atrás de parcerias também, a gente vai atrás de parcerias, a gente estamos pensando e buscando isso para a nossa escola, parcerias e buscando também ajudar os terceiros anos, porque é a turma de formados do ano, né? A gente que somos do segundo ainda, a gente ainda terá mais um ano na escola, né? A gente ainda terá mais um ano na escola. Ou seja, a gente está pensando extremamente em tudo. A gente não está pensando na metade, diferente de vocês. Ou seja, a gente está 100% Pronto. se entrosando. Muito bem. Então, finalizamos essa pergunta. Não foi? Temos agora para finalizar uma pergunta de tema livre do candidato Gustavo. Minha produção confirma isso mesmo, né? Pronto. Então, Gustavo agora vai ter 30 segundos. Vai ser a última pergunta. Depois eles vão fazer as considerações finais. Tudo bem? Então, candidato Gustavo, 30 segundos, faça a pergunta aqui para a candidata Jaqueline. Bem, Cláudio, eu queria lhe perguntar mais um pouquinho de detalhes sobre o porquê vocês dizem que querem incluir todos e acabam nas suas propostas, não vi assim propostas que dê para incluir todos. Ou seja,
Basicamente é isso, minha proposta. Vocês têm um plano de ação para cumprir essas propostas? Então, o candidato Gustavo fez sua pergunta, a candidata Jaqueline tem até 1 minuto e meio, depois as réplicas e tréplicas, respectivamente. Olha, Gustavo, a gente tem sim um plano de ação e a gente vai colocar ele em todas as nossas propostas. Sobre inclusão, vou começar até a falar sobre minhas propostas mais um pouco para ver se você entende. Em questão do microempreendedor jovem, a gente está incluindo os vendedores daqui da escola. Aqueles que vendem e querem um pouco de divulgação. Eles também merecem uma visão aqui dentro. O Todos por Um, a gente vai arrecadar alimentos durante o mês para fazer cestas básicas e entregar para as famílias necessitadas, não só da escola. A gente também tem o Vista Nova, trazendo conforto para os alunos. E reciclando também, já que vamos trazer pneus em forma de puffs para a escola, para os alunos terem conforto durante os intervalos. E aí a gente tem o Exit Virtual, que os alunos que não conseguirem ou não quiserem participar dos nossos mini torneios, dos jogos físicos, poderão participar de forma remota, vendo jogos online, em forma de campeonato. A gente traz a inclusão em forma de palestras. A gente traz a inclusão em forma de dinâmica, em forma de roda de conversa. A gente traz apresentações, como, por exemplo, uma que a gente já está planejando para a consciência negra em religião de matriz africana. A nossa nossa secretária, ela é ótima com peça, também vai ter peças cristãs. A gente não está visando só nas pessoas héteros, a gente também está visando as pessoas da comunidade LGBT. Também vamos ter algo para elas, em que, inclusive, talvez não precise nem ganhar para fazer. Então, sim, Gustavo, a gente tem a inclusão. Muito bem. Então, Gustavo perguntou, agora ele tem a réplica, né? Tem até 1 minuto para comentar aqui a resposta de Jaqueline. Certo, e por que naquela hora que eu lhe perguntei essa mesma pergunta, você demorou um tempo e veio me responder ela agora, né? Porque foi uma das primeiras perguntas abertas. Aí eu também queria saber, dentro disso, a gente também confia nas pessoas que a gente tem. Não é preciso a gente ganhar, como você disse, para a gente botar em prática. Peças teatrais eu tenho certeza que todos conseguem fazer e a gente, com o apoio a essas pessoas, conseguimos fortalecer cada vez mais essas pessoas, né? Mas o que eu queria só entender o negócio de vocês é que vocês, pelo que eu vi, as suas propostas de vocês estão meio sem fundamento. Não pretendo entender elas porque eu já entendi que são meio sem fundamentos. Algumas eu acho que não podem nem cumprir. Então, não precisa nem se pronunciar, Cláudia, eu posso falar. Tudo bem. Pode ir. Então, Gustavo, se você não conseguiu entender, justamente é por isso que você acha que é sem fundamento. Todas as propostas vão poder ser cumpridas, sim. Até porque, como eu já falei para você, já foram passadas pelo trio gestor. Talvez se falhe a memória. Então, se o trio gestor concorda e os professores também, você não tem muito o que opinar sobre. E uma outra coisa. A gente confia, sim, na nossa secretária e não é qualquer pessoa que consegue fazer uma peça decente. Ponto. Bem, como vocês mesmos se consideram, né? Perguntou foi Gustavo, então finaliza, né? Finaliza. Posso pelo menos a gente finalizar, depois a gente deixa ela só um pouquinho assim, rapidinho. Não, vocês podem fazer nas considerações finais. Vocês terão até 1 minuto e meio. Bora aumentar as considerações finais. Vocês concordam com até 2 minutos? Os candidatos em comum acordo? Ou vocês mantêm os 1 minuto e meio? 2 minutos ou 2 minutos e meio? 2 minutos. Claro, vocês usam se vocês quiserem, deixo o tá bom? Gustavo começar, já que eu já comecei todas as perguntas. Não, vamos manter a ordem. Gustavo, mantendo a ordem, você continua e depois finaliza. Mantendo a ordem, você faz a intercalação. Certo? Então, em comum acordo... Não, pode deixar aberto na candidata que estiver se pronunciando. Certo? Então agora, pessoal, vamos ter as considerações finais, mantendo a ordem que foi sorteada. A candidata Jaqueline vai ter 2 minutos, certo? Para fazer suas considerações finais. Depois o candidato Gustavo terá também 2 minutos para fazer as considerações finais e a gente finaliza o debate. Tudo bem? Então, com vocês, Jaqueline, você tem até 2 minutos. Diga alguma coisa que faltou, enfim, peça seu voto, peça o voto para a sua chapa, depois Gustavo faça o mesmo com a sua, certo? Então, até 2 minutos, pode usar o tempo como você quiser. Certo. Nesse debate, talvez não tenha sido falado muitas coisas. Eu também não vou voltar atrás em nada que eu falei ou que eu tenha deixado de falar. Em questão do candidato Gustavo, como foi perguntado anteriormente, eu não respondi sua pergunta basicamente porque eu quis deixar para o final. Foi uma vontade minha.
Agora, continuando. O nosso Instagram é excite.avante. Eu espero que vocês sigam lá, que vocês interajam com a gente. A gente quer sempre andar junto com vocês. Principalmente mantendo o respeito, querendo levar as ideias de vocês até o trio gestor. Mesmo que a gente não ganhe, a gente quer ter esse momento com vocês, então podem mandar mensagem, podem falar diversas coisas. A gente vai tentar passar nas salas amanhã mesmo, quarta-feira, dia 14. A gente vai passar nas salas que faltam. Então, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma pergunta, caso queiram fazer alguma crítica, seja ela construtiva ou não, a gente está aberto a tudo isso. E o candidato Gustavo, caso eu tenha ofendido ele de alguma forma, caso eu tenha levado a chapa dele a um lugar que talvez não seja dela, eu quero pedir desculpas. Não retiro o que eu falei, porém peço desculpas. É claro que tentei manter o respeito aqui, caso tenha faltado perdão. E é isso. Eu queria agradecer a atenção de todos e também por ter participado do podcast. Tudo bem, então, vai usar mais os 30 segundos que restam, não? Não. Então, tudo bem. Quer Então, o falar? candidato Gustavo... Então, o candidato Gustavo agora tem até 2 minutos para também fazer suas considerações finais, alguma coisa que ele eventualmente não tenha falado, que queira falar, a oportunidade é essa. Até 2 minutos, candidato Gustavo, cronômetro na tela, é com você. Bem, o que eu acho engraçado, né? Porque é uma chapa, né, meus senhores e minhas senhoras, que se considera uma chapa de inclusão e dizer que uma pessoa não tem a capacidade de fazer uma peça teatral na escola. Não tem a capacidade. Não é qualquer pessoa que não tem a capacidade. Eu digo que é. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer e dirigir uma peça. Fora isso, dos jogos inclusivos, né, que eu perguntei, a candidata não respondeu. Disse que eram jogos que a gente poderia estar implementando, que isso assim, assim e assado. Que isso assim não poderia botar jogadores deficientes num time ou coisa do tipo, assim. Pode, gente, pode. A gente pode focar nisso. A gente tem esse plano de ação em todas as nossas coisas e a gente pretende colocar em todos em ação. Caso as peças teatrais com o tema de versos e também de preconceito também, né? Por causa que a gente tem coisas que o teatro é um negócio que abrange todas as diversidades, né? A gente deveria focar nessas coisas também, porque a gente, entendendo, a gente dá um basta. Mas eu também queria entender que isso, a pessoa se dizer que é inclusive e não fazer nada. Nosso Instagram, que se vocês quiserem saber, é o @Conexão Estudantil, e lá tá nossas propostas, e se vocês quiserem mais detalhes, a gente está prontamente 24 horas disponíveis para vocês. A gente está aqui com garra e com força, a gente sempre manterá nossa fé. E nossa força e determinação para trazer o melhor para vocês. Certo, isso eu garanto. Muito bem, então esse foi o debate, certo? Tá aí gravado, vocês podem depois, os candidatos, recortar pedaços, colocar nas redes sociais, enfim, como for conveniente para vocês. Enfim, usem as redes sociais agora para divulgar suas propostas, enfim, usem à vontade a propaganda de vocês nas redes sociais, usem as passagens de vocês na escola. Gostaria de agradecer demais tanto a candidata Jaqueline, que esteve aqui mostrando suas propostas, quanto ao candidato Gustavo, os dois bastante maduros. Qualquer um que vencer, o Grêmio vai estar bem representado. Debate aqui em altíssimo nível. Eu não esperava, confesso, um debate nesse nível tão alto, tá? Estamos bastante felizes. A minha produção ali está satisfeita, tá? Com o debate. Muito bem. Então foi isso. Obrigado a todos, obrigado aos candidatos. A gente também queria agradecer não a pode sua... mais usar a sua palavra. Não, você me agradece, pessoal, certo? A você, né? Muito bem. Agradeço demais, certo? Aos dois. Certamente, qualquer um que vencer, o Grêmio vai estar bem representado. Tudo bem? Então é isso. Façam uma boa escolha. Só falta dizer quem é a chapa 1 e chapa 2, né? Cadê o pessoal aqui? Quem é a chapa 1? Chapa 1 é a chapa de Jaqueline, chapa 2 é a chapa de Gustavo. Enfim, a gente coloca lá no começo do vídeo para vocês poderem ver. Beleza?
Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês façam a melhor escolha possível. Boa sorte a Jaqueline, boa sorte a Gustavo. Democracia no Ernestão, tá bom? E é isso aí. Debate aqui no podcast. Foi muito bom. Tudo dois. Tchau, tchau e até mais.